A gente lida com imprevistos, tá? Eu falo que cada dia, minha mãe ela fala assim pra mim, mas você tá tão nervosa para esse casamento, você faz isso toda semana, né? E você ainda fica nervosa, né? Por quê? Porque, na verdade, é assim, cada casamento, ele é único, tá? Por isso que eu gosto de fazer isso, gente, vocês não estão Agora eu entendendo, entendi. Não, agora que tá? eu comecei a entender. Cada casamento, ele é único, tá? Aquele noivo, aquela noiva, aquela família, aqueles Aquele convidados, sonho. eles não vão se repetir em outro casamento. O casamento pode ser irmãos, tá? Por exemplo, eu atendo famílias, né? Porque, assim, meus clientes são muito fiéis. Eu faço da irmã, eu faço do irmão. Sábado agora, o casamento que eu vou fazer, eu já fiz da irmã, agora eu vou fazer do irmão, entendeu? Então, o que acontece? Mas vão ser casamentos completamente diferentes. Por quê? Porque são outras pessoas, são outros amigos, são outra, né? Cada casamento ele é único. E cada casamento acontece uma coisa que ele é único daquele casamento, né? Eu falo assim, gente, eu já vi de tudo, já aconteceu de tudo. Esse não vai mais acontecer. Acontece alguma coisa diferente, exatamente. Então, assim, a gente tem milhares de imprevistos. A gente tem muitos imprevistos, né? Por exemplo, imprevisto da noiva tá indo para o casamento e bateu o carro. Ave Maria. Certo? Nossa, e aí ter que resgatar a noiva. Graças a Deus que não aconteceu nada com a noiva, verdade. né? Mas Tá? pega um carro, vamos lá, vai, sei lá. Você imagina a loucura, a noiva dizer, Já me tá- ligar, todo mundo lá esperando, a igreja tem horário, né? Exato. Porque casamento é assim, tem aquela adrenalina, por quê? Porque casamento tem hora, dia marcado, né? É aquele dia, aquela hora, é aquele Pra começar momento. aquela hora. Não dá para mim falar assim, olha, hoje está chovendo, nós vamos mudar seu casamento amanhã. Ó, o vendaval aconteceu, acabou com Campo Grande, nós vamos fazer, né? Tá? Então não dá, entendeu? Tá? Então, as coisas são naquele dia e naquela hora. Que falou em vendaval, eu lembrei que uma vez eu tive um casamento, que esse vendaval que aconteceu aqui, lógico que, né, foi bem próximo disso, tá? Que aconteceu. E a gente estava na igreja e as pessoas não conseguiam passar, né? A igreja era o Colégio Dom Bosco, né? Ali dentro do Colégio Dom Bosco, e não conseguiam, por exemplo, os padrinhos não conseguiam chegar, o noivo não conseguia chegar. Porque tava um vendaval maluco. Porque, assim, Congestionou. tava tudo alagado, tava um caos, entendeu? Tinha na festa acabado energia, né? Tinha caído árvore na frente da Nossa, festa. bagunçou tudo. Então, você imagina, tá? Isso tudo para acontecer, o casamento acabou acontecendo, porque é o que eu falei, não dá para falar para a noiva naquele momento, olha, né? Agora não dá para você casar. Não dá. Eu já tive vários tipos de problemas. Acabar a energia na hora da festa, né? O noivo já não apareceu, Cara, é muito imprevisto. Não, eu já tive no dia do casamento, tá? Eu nunca tive Um imprevisto desse. eu nunca tive um imprevisto desse, né? Mas eu já tive. Ou talvez um próximo. Eu já tive antes, né? Tipo, na semana do casamento, o casamento não acontecer, certo? Eu já tive um casamento que no dia do casamento a noiva foi presa. Cara, Foi aí é presa, loucura, noiva? que doideira, massa isso aí. Coisa de filme, cara. Ela sim poderia montar um filme, ela deve ver muita coisa. Eu já tive muita coisa, já vivi muita coisa e o casamento não aconteceu, né? Não aconteceu. E fiquei impressionado. No dia do casamento. No dia do casamento. Eu tive um noivo que ele tinha síndrome de pânico, né? Eu já sabia disso. Eu já sabia, a noiva já tinha me falado, óbvio que eu acabo, né? Você tem que Saber, ser confidente ali, né? Como que eu sou pode acontecer? confidente, eu sou psicóloga, a gente acaba sendo um pouco mãe, né? Tem muita noiva que às vezes a mãe não participa ou não tem mãe, e eu acabo, né? Bom, eu faço vários papéis aí. E aí a noiva tinha me falado, Patrícia, né? Na hora dele entrar, ele falou assim para mim, eu não vou conseguir, né? Ele falou, e ele estava assim em pânico, né? Nossa, e aí eu peguei ele e falei, meu filho, Deu um sacode. você vai casar sim. Falei pra ele, você é um homem ou você é um rato? Mais ou menos isso, entendeu? E aí a mãe dele brinca, e a noiva, né, lá brincam, né? Que ela tava no carro, disse que eu praticamente empurrei ele, entendeu? Vai. Praticamente. Patrícia encapuxi. Vai. Não, eu já tive uma noiva também, que ela chegou na porta da igreja, na São José, e ela falou assim pro pai dela, eu acho que eu não quero mais casar. Eu nem esperei o pai dela responder, entendeu? Eu falei pra ela, você tá louca? Eu falei pra ela. Você tá louca? Eu falei pra ela. Você vai casar sim. Eu falei, você pode separar amanhã. Eu falei pra ela. Mas você vai entrar. Mas agora você vai entrar.
ela fala, porque assim, as pessoas falam que eu sou meio brava, sabe? Entendi. Mas eu tenho que Tem que ser, Mas senão o negócio trava. entendeu? Sai do Então, controle. ela brinca, ela é casada até hoje, sabe? E ela fala Que pro noivo legal. dela, quando ela me encontra, ela fala pra ele: ajoelha aí pra Patrícia, ela fala pra Se ele. não fosse ela. Ajoelha pra Patrícia, entendeu? E agradece, porque eu só casei porque deu tipo um pânico nela, entendeu? Da hora Tá? trava, talvez. Eu tive uma outra noiva que trava. também, na hora, ela deu um mó chilique lá, porque a música tocou e não era do jeito que ela queria, Putz. e falou que não ia mais entrar, e deu Ixi. Deu um chilique. pânico. Deu um... Minha filha, ela jogou o buquê no chão, eu peguei o buquê dela assim, entendeu? Falei pra ela, você tá achando o quê da vida? Eu falei pra ela, entendeu? Você tem que se É, dar. porque, presta atenção, casamento, né, é uma coisa que envolve, né, Não- Nossa, sentimento, envolve família, envolve muito, Muito. dinheiro, é muito caro hoje para você casar. Casamento é realização de um sonho. Tudo quanto é realização de sonho custa caro, a gente sabe disso. Tem razão. Então, eu falei, não, minha filha, você pode casar, né, descasar amanhã, entendeu? Mas hoje você vai casar, entendeu? E aí você tem que... e- ela... E, Tá, e eu fui, vai. e fui dura ali com ela, né? E quem tava ali presenciou falou, Patrícia, Você é top. entendeu? Como que você. Entendeu? Mas tem que ser. Não, e vai em funciona. casa, porque eu penso assim, você tem, né? Você tem todo o tempo do mundo para não casar. Porra, óbvio, ali, né? Entendeu? Um dia antes, eu já tive gente que desmanchou um dia antes, que desmanchou na semana, que desmanchou no mês. Eu já tive casamento que eu fiz depois, né? Descasou e fiz. Descasou e casei casou com de novo. outra pessoa. Caraca. Ah, não, beleza, entendi. Entendeu? Assim, Ah, o casamento já estava pronto, entendeu? Tudo contratado, não casou com aquela pessoa, casou com outra. E a gente Tá, fez, eu vou tô fazer aqui o pra quê? isso. Eu tenho uma história que é muito interessante. A noiva, ela ia casar, né? E aí ia terminar o casamento. E aí o que que aconteceu? Ela falou, Patrícia, tudo que já está contratado, né? Nós vamos fazer tudo que está contratado e eu vou fazer a minha festa de 30 anos, entendeu? Então o casamento dela se transformou Ah, perfeito, entendi. no aniversário, aniversário é uma dela. alternativa, pô. Bom, Tá? Ela não casou, né? Aproveitou E a festa. fez a festa, A entendeu? festa. A essa festa. festa. A festa. Quem com foi, tudo, aproveitou. com tudo que tinha direito, entendeu? Eu já tive, olha, gente, é muito caso, né? Eu já tive Ixi, é o que várias mais deve histórias. ter. Eu tenho uma história que é muito legal. Certeza que deve A ter. noiva, porque assim, eu só começo o cortejo, tá? A entrada na igreja a gente chama cortejo, né? Só começa o cortejo que entram os padrinhos, entram, né, os pais, entram o noivo, as damas, pajem. Bom, eu só começo o cortejo quando a noiva está lá na igreja, certo? Tá. Por Tá no quê? local, né? Porque eu já passei por muitos, né? O pneu furou, Perrengue. né? O carro Fazer estragou. outra Não dá. entrada. Se a pessoa coloca o noivo lá dentro e a noiva demora 1 hora para chegar, Não, esse noivo, verdade. tá? Verdade. Então a gente só começa a cerimônia, vamos dizer assim, quando a noiva está ali parada, que eu sei que, né? Bom, comecei o cortejo, entrou, né, todo mundo, e aí normalmente o Marco, meu marido, fica no carro lá com a noiva para descer a noiva. E eu, Marco, já pode descer a noiva. Aí ele falou, um pouquinho, porque a noiva tá com dor de barriga e a noiva foi no banheiro. Já tá voltando, E relaxa eu aí. falava, pelo amor de Deus, Marco, como assim, Marco? Ele falou, mas como que eu ia segurar a noiva? Entendeu? E a Tá? Patrícia E e o Marco eu, já estão tretando aí. naquele. Porque você imagina, né? É uma sequência a Exato. entrada. E aí, aquela música da dama e do pajem, eu falava, gente, não para de tocar música, não para de tocar música. Não... Segue o jogo, né? pelo amor de Porque Deus. então, e foi um estresse. O noivo, aí eu falei para uma das meninas que trabalham comigo, vai lá atrás do noivo e fala para ele, olha, tá tudo Tá tudo bem, certo. tá demorando porque a noiva foi no banheiro, para ele saber o que estava acontecendo. já- boa. Já Porque fica- o noivo já ia desmaiar, né? Ah, falar em desmaiar aí, eu já tive milhões Isso é até normal, normal. Mas ali no altar. No altar. Noiva, noivo, pai do noivo, pai da noiva, Falou. madrinha. Eu já tive milhares Galera, de, mete emoção no muitas casamento. Chega a noivas. ser normal, sei lá. Casamento Pelo é amor de emoção, né? Deus, assim, da Tem- noiva desmaiar ali no altar, do noivo cair duro desmaiar. ali. Perigo, cara. Tem que Às ter... vezes, cara, ué. Já tive. Já A tive emoção é alguns grande, problemas né? sérios, bem sérios, de o pai da noiva, tipo, tá infartando e a noiva casando e ele na sacristia, de ter que chamar a ambulância. Já tive alguns problemas Nossa, muito aí é sérios. complicado. É hein? muitos. Não, muito. aí é... Então, noiva assim, nem eu tá já sabendo, né? passei por várias situações Isso é que nada. você precisa ter o quê? Muito jogo de cintura, né? Que você precisa ter ali Raciocínio tem que tá aqui, ó. raciocínio, você precisa, né? Então, é assim.
não é fácil, entendeu? Por isso Não. que eu falo que é adrenalina pura, entendeu? puro. Além da gente lidar com o noivo, com a noiva, né, com a família, entendeu? Que envolve, porque casamento mundo, é sim. família, né? Ainda tem os fornecedores, né? Porque Que é um outro trabalhão isso, que porque dá, hein? aquilo que eu falei, é como se eu fosse a regente, o maestro, né? Exato. Orquestra. E cada profissional ali faz parte daquela orquestra e as coisas têm que, né? Encaixar, né? Exatamente. Não pode Dá certinho. A música tem que tocar, Isso. entendeu? No mesmo compasso, certo? O negócio Né? E é- tudo tem que dar certo. E a noiva tem que ficar feliz e falar, era desse jeito Era que eu esse que eu queria, era esperava. assim que eu, Saiu né? melhor do que eu esperava. Exatamente.